Que destino tiveram as tribos de Israel quando foram levadas para o cativeiro assírio? Será que se perderam para sempre nas névoas do tempo? E o povo de Judá, para onde foram quando também foram escravizados pelos babilônios, cerca de 100 anos mais tarde? Será que se perderam também? Pois é isso que veremos nesse vídeo, turma! Mas antes, lembrando que se você não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar nossos conteúdos com seus amigos. Para a melhor compreensão do destino das tribos, temos que entender o contexto histórico de como viviam essas tribos de Israel antes do primeiro exílio assírio. No ano de 1930, com a morte do rei Salomão, o reinado estava marcado por um descontentamento popular, devido aos pesados trabalhos e altos impostos cobrados na época de Salomão. Essa insurreição levou ao rompimento das tribos do norte e à divisão da nação no Reino do Norte e no Reino do Sul. O Reino do Norte seria Israel e o Reino do Sul seria Judá. E Jeroboão assumiu as 10 tribos, que passou a ter mais de um nome: Tribo de Israel, Tribo de Benjamim, Reino das 10 tribos e até mesmo Reino de Samaria. Jeroboão, então, com medo de perder suas tribos para o reino de Judá, porque era onde estava o santuário em Jerusalém, e o povo descia anualmente para adorar lá. Jeroboão então resolve mudar o local de adoração das tribos, e muda o culto oficial e institui 2 locais de adoração. Essa religião inovadora de Jeroboão tinha outros símbolos, eram bezerros de ouro e altares na cidade de Dan e outra na cidade de Betel. E até tinha um certo apoio histórico, porque o primeiro sumo sacerdote de Israel, Arão, irmão de Moisés, havia feito um bezerro de ouro, como narrado em Êxodo 32. Mas os símbolos tradicionais da religião dos israelitas envolvia a Arca da Aliança e o altar dos holocaustos. Nesse sentido, era a adoração verdadeira. Para piorar ainda mais as coisas, a terceira dinastia de Israel, mais precisamente nos dias do rei Acabe, é que um novo culto pagão é instaurado em Israel, o culto a Baal, que foi trazido através de uma princesa fenícia chamada Jezabel, que foi esposa de Acabe. Ela fez com que houvesse um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura. Junto, ela trouxe muitos sacerdotes de Baal para ensinarem ao povo os novos rituais que envolviam imoralidades sexuais. Para contrapor essas apostasias, um grande profeta surgiu em Israel, Elias. Ele admoestou que o povo se voltasse para o verdadeiro Deus de Israel e abandonasse estes cultos pagãos. Do ano de 753 a 722, 6 reis sucederam o trono de Samaria, abalado por assassinatos e golpes sangrentos. Houve 4 golpes de Estado e 4 assassinatos, mas a grande ameaça internacional era a Assíria. Em 745 a.C., um hábil e poderoso rei dominava o trono da Assíria, Tiglat-Pileser III. Na Bíblia, ele é conhecido como o rei Pul. Ele ambicionava a região de Israel por causa das madeiras e os recursos naturais. E em 732, ele derrotou Peca, o rei de Israel, e levou para o exílio muitas pessoas, entre eles as tribos Rubenitas, Gaditas e os da meia tribo de Manassés. Isso significava que Israel estaria sendo expulso de suas terras,
por ter escolhido a idolatria. Com a invasão assíria no reino de Israel, muitas pessoas de outras tribos fugiram para o reino do sul, o reino de Judá. Nos lugares vazios, ou seja, nas casas das pessoas que foram cativas para a Síria, o rei Tiglat-Pileser levou pessoas estrangeiras de outras regiões para morar na cidade de Samaria, nesses lugares vazios. Assim, essas pessoas ficaram conhecidas como samaritanos. E mesmo com o fim do Reino do Norte, os remanescentes das 10 tribos continuaram a viver na região. Vejamos. O rei Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Assim fizeram a proclamação em todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, convidando a todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. A todo Israel e Judá. Levavam cartas que diziam: Ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como os seus antepassados e parentes que foram infiéis ao Senhor, mas submetam-se ao Senhor. Venham a este templo que ele consagrou para sempre. Adorem o Senhor, seu Deus, para que a sua ira ardente se desvie de vocês. Pois se voltarem para o Senhor, seus parentes e filhos, os exilados na Síria, terá graça e compaixão. Não os rejeitará se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés e até o território de Zebulon. Mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Azer, Manassés, Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Esse episódio é narrado em 2 Crônicas, capítulo 30. Na primeira deportação, Tiglat-Pileser leva cerca de 40 mil israelitas presos. Na segunda deportação, o rei Sargão II leva pouco mais de 27 mil pessoas cativas. E tanto que nas crônicas assírias de Sargão II, quando o rei que venceu o reino de Israel afirma: Cerquei e ocupei a cidade de Samaria, e levei comigo 27.280 dos seus habitantes como cativos. Noventa anos se passaram, e a Babilônia conquistou o reino de Judá, exilando também a maioria dos seus habitantes, destruindo Jerusalém e o templo, em 586 a.C. O reino de Judá durou 400 anos, e foi governado a partir de Jerusalém por reis da linhagem de Davi, que mantiveram um pouco mais pura a sua religiosidade tradicional, ou seja, a lei mosaica, que mais tarde ficaria conhecida como judaísmo, enquanto que o reino de Israel durou cerca de 200 anos. O exílio na Babilônia, que se seguiu à destruição do primeiro templo em 586, marcou o início da diáspora judaica. Lá, o judaísmo começou a desenvolver uma estrutura religiosa e um modo de vida fora da terra, para assegurar a sobrevivência nacional do povo e sua identidade espiritual. Note que as tribos tinham se miscigenado entre si, formando majoritariamente a identidade judaica, e não mais em tribos individualizadas. No ano 537 a.C., Ciro II, rei do Império Medo-Persa, foi o autor da famosa declaração que autorizava os judeus a regressar à Judéia. Esse decreto colocava fim ao período do cativeiro babilônico. Os judeus então viveriam em relativa tranquilidade até a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., como vimos no vídeo anterior. A partir daí, eles viveriam
errantes pelo mundo todo, com a diáspora judaica, até sua independência em 1948, com a criação do Estado de Israel. Então é isso, turma! Se gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir e compartilhar. E se não é inscrito, se inscreva já no canal. É grátis e não dói nada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!